Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 848. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 20 horas e 12 minutos, horário de Brasília, e 00:12, horário de Lisboa. Seguimos aqui, separados por um oceano, coisa maravilhosa, gostei desse modelo, coisa boa, né, Tanguy? Temos aqui um distanciamento depois de termos aí momentos de gravação juntos, no mesmo ambiente físico, mas enfim, é domingo, 11 de maio de 2025, cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, taxado, muito taxado, e Daniel Souza, aqui esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos trazer aí repercussões e análises sobre o contexto internacional, aliás, Tanguy, contexto internacional movimentado nesse final de semana. Tudo bem? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 848, mais um episódio aqui sendo gravado domingo há protestos, mas sendo gravado neste domingo. E Daniel Souza, sim, temos muita coisa para falar hoje, né? O final de semana foi bastante agitado. Deixo boas-vindas, Daniel Souza, a você e a todo o pessoal que nos acompanha aqui no YouTube, pessoal que nos acompanha lá no podcast também. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. E, Daniel, eu queria trazer como primeira pauta um assunto que mobilizou, né, as nossas discussões aqui na semana passada, que foi o problema entre Índia e Paquistão relacionado a Caxemir. Só para a gente relembrar, tivemos, pouco mais de uma semana atrás, um atentado que matou 25 indianos, e mais um estrangeiro, né, mas 25 turistas indianos na região da Caxemira. A Índia acusou o Paquistão de estar por trás do grupo que, enfim, perpetrou esse ataque. O Paquistão nega, e a gente teve uma série de repercussões, como o cancelamento de um acordo de águas, que para o Paquistão é fundamental, e a Índia iniciou, inclusive, uma série de ataques contra tanto a Caxemira paquistanesa, quanto contra o próprio território paquistanês, e o Paquistão respondeu, o Paquistão também atacou a Índia de volta. Todo mundo estava com a respiração presa, Daniel, pelo fato de que a gente está falando sobre dois países com bombas nucleares. É, de fato, um conflito antigo, muito perigoso, mas que finalmente, Daniel, tivemos no dia de ontem, no dia 10 de maio, portanto, no sábado. Estamos gravando aqui na noite de domingo. No sábado, nós tivemos o anúncio de um cessar-fogo. E que aí você tem uma discussão, Daniel, com uma diferença de versões acerca do que levou exatamente a esse cessar-fogo. Segundo os Estados Unidos, Estados Unidos, mediaram o conflito. E o Paquistão confirmou. O Paquistão disse, foi aos Estados Unidos, muito obrigado. Então houve um agradecimento formal do Paquistão. Os Estados Unidos, tiveram aqui, foi ótimo, mediaram, falaram para acabar com a coisa e tal. E o Paquistão estava feliz da vida, satisfeito. Inclusive, para o Paquistão, Daniel, dia 11 de maio, dia de hoje, que é quando o cessar-fogo passou a valer, ficou estabelecido como o dia em reconhecimento à resposta das Forças Armadas à agressão indiana. Achei um pouco grande, tá, Daniel? O título aí, para as crianças lembrarem na escola, me pareceu um pouco grande, de em reconhecimento à resposta das Forças Armadas à agressão indiana. Mas a Índia garante... Me perdi no meio, já complicado isso. Pois é. E agora a Índia, Daniel, nega que os Estados Unidos tenham participado. Tá? Então o ministro da Defesa da Índia disse que o acordo de cessar-fogo é um sinal de força das Forças Armadas Indianas, né, do Exército Indiano, e disse que... Isso aqui ficou um pouco afetado, tá, Daniel? Mas ele disse que o exército paquistanês sentiu o rugido das forças indianas. Aí, Daniel, tem que botar aí uma sonorização, um rugido de leão aí, para ficar bonito. Mas, segundo ele, o exército paquistanês sentiu o rugido das forças indianas. O fato, Daniel, é que existe uma diferença de visões acerca da questão da Caxemira, porque a Índia, ela faz de tudo para tentar garantir que esse conflito, que os ataques indianos a Caxemira, que os ataques indianos ao Paquistão sejam vistos como resposta ao terrorismo transfronteiriço do Paquistão. Então, o objetivo indiano, Daniel, é fazer com que isso não seja uma questão diplomática.
Isso é uma questão de combate ao terrorismo. E isso, portanto, leva a Índia a ter um desagrado muito grande, a Índia deixa isso bastante claro, com a mediação americana. O que a Índia diz é que os Estados Unidos não têm que se meter, porque se os Estados Unidos se metem, se torna uma questão diplomática. Ou seja, temos de um lado a Índia, temos de outro lado o Paquistão, e os dois têm que ser ouvidos para a gente chegar a um meio termo, a um cessar-fogo, a um ponto no qual essa questão ela seja paralisada. A maior prova disso é que o Trump anunciou a trégua antes da Índia falar qualquer coisa, e Narendra Modi, o primeiro-ministro indiano, não se manifestou. Então a gente tem, de fato, né, diferentes posições acerca desse cessar-fogo. Os Estados Unidos cantando a vitória, dizendo que foram eles, o Paquistão concordando e a Índia demonstrando insatisfação, porque a Índia não quer que isso seja vista como uma questão diplomática. Essa é uma questão de combate ao terrorismo e, sendo combate ao terrorismo, a Índia tem que ter o direito de agir na hora que quiser e parar de agir na hora que quiser também. A gente teve o anúncio do cessar-fogo ontem, começou a valer hoje. Os dois já trocaram acusações de que um violou o acordo, o outro violou o acordo, mas o fato é que os dois já confirmaram que há um acordo de cessar-fogo e vamos ver o que acontece daqui para frente, para onde que esse acordo de cessar-fogo vai, para ver se a coisa vai ser mantida ou não. O fato é que Donald Trump consegue uma vitória diplomática. É parcial, porque a Índia não confirmou a participação americana, mas é aquilo que o Trump quer, né, Daniel? O Trump tá doido para ser reconhecido como o cara que acaba com guerras, né? Então, tá tentando assumir um protagonismo nessa questão entre Índia e Paquistão, e daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão entre Rússia e Ucrânia, que tá lá o Trump também tentando ser o grande ator, o ator principal, o protagonista dessa questão. Aliás, como gosta de anúncios o governo Donald Trump, e hoje nós tivemos mais um. Segundo representantes do governo americano, Estados Unidos e China chegaram a um acordo para reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos. Eu achei isso maravilhoso. O acordo entre Estados Unidos e China é para reduzir o déficit comercial americano. Esse foi um anúncio feito pelo Scott Bessent, que é justamente o secretário do Tesouro, e o Jameson Greer, que é o representante do comércio. Detalhes, não temos, né? O que foi acordado realmente? Não sabemos. Menções a retiradas de tarifas? Não tem. Mas temos Donald Trump indo ali para sua rede social e dizendo, abre aspas, "Great progress made". Muitas exclamações, fecha aspas, né? Aliás, o Greer afirmou que o acordo contribuiu para resolver a emergência nacional declarada por Trump devido ao déficit comercial, e que ambos os lados teriam demonstrado boa vontade com avanços rápidos nas negociações, e disse também que os negociadores chineses foram duros, duríssimos, difíceis de negociar, mas que houve aí avanços substantivos. Tem que ir numa boa, eu estou tentando aqui encontrar concretude nessa coisa, mas estou tendo dificuldade de achar. Há muita expectativa sobre como o mercado vai reagir, o mercado financeiro vai reagir a isso na segunda-feira, porque o que nós temos são palavras, né? Palavras calorosas, palavras otimistas, mas não temos lá muita concretude em relação ao que efetivamente aconteceu, o que é esse progresso substancial que o governo americano está fazendo referência, e é Donald Trump sendo Donald Trump, quer dizer, o anúncio é mais importante do que o fato, né? O discurso é mais importante do que a realidade. Ele quer projetar ali força, ele quer projetar ali uma determinada postura de capacidade de negociação e de alguém que obtém rotineiramente vantagens para os americanos através das brilhantes estratégias de negociação do governo Donald Trump. Mas me parece pouco crível. Vamos ver, pode ser que eu seja surpreendido nas próximas horas, mas nós tínhamos ali inicialmente uma exigência dos chineses de remoção das tarifas americanas para começar a negociação, né? Olha, vocês removem essas tarifas e a gente começa a conversar
A partir daí, o governo americano se recusando a fazê-lo e tudo. E uma outra coisa que está chamando a atenção é que nós não tivemos aí um anúncio feito pelos chineses dizendo algo semelhante. Temos conversas que foram iniciadas nesse sábado, né, na Suíça, com representantes dos dois países, e agora temos o governo americano, apenas o governo americano, dizendo que grandes progressos foram alcançados. E numa boa, great progress made é qualquer coisa. É qualquer coisa. Nossa, nós tivemos um grande progresso em relação ao que nós tínhamos antes, porque nós sentamos para conversar. Isso já é um grande progresso? É, é. Então já é um grande progresso, mas não temos ali uma concretude maior em relação ao que está acontecendo. É claro que quando a gente está falando dessa guerra comercial e das tarifas impostas pelos americanos, o que importa para os envolvidos e para o planeta também é a China, porque o comércio entre esses dois países é muito forte, e claro que a gente está falando de dois países que são as maiores economias do planeta, juntos representam mais de 40% da economia mundial, e chama também a atenção que os dados que foram divulgados pela China. Segundo a China, dados do final de abril de 2025, as exportações totais da China aumentaram 8,1% em relação ao ano anterior. Foi um aumento mais lento do que tinha sido março. Março, o aumento tinha sido de 12,4%. Já as importações, né, considerando abril, caíram 0,2% em relação ao ano anterior. Agora, quando a gente pega apenas os Estados Unidos, quando a gente recorta os Estados Unidos, as exportações chinesas para os Estados Unidos caíram 21% em relação ao mesmo período do ano anterior, e as importações provenientes dos Estados Unidos para a China caíram 13%. É muita coisa. É muita coisa, é um impacto relevante no volume de comércio entre os dois países, por isso que há muita preocupação para a economia mundial, para os agentes econômicos, para os mercados, etc., porque essa briga aberta entre Estados Unidos e China tende a sobrar para todo mundo, tende a gerar uma desaceleração importante da economia mundial, caso ela permaneça. Vamos acompanhar novas informações que podem surgir nas próximas horas, mas até o presente momento não vejo aí muita concretude para você soltar foguetes, vejo muito wishful thinking, né? E o governo americano tentando confirmar o que sempre disse desde o início, que eles são negociadores brilhantes, que a China está desesperada por um acordo, que o déficit comercial americano vai cair e que eles vão conseguir tudo o que eles almejavam desde o início. Agora, faz parte de uma estratégia política do Trump, né, Daniel? Ele lança a notícia, faz isso virar notícia e depois vê se a coisa se concretiza. Se não se concretizar também, Daniel, ninguém vai ficar comparando o que aconteceu e o que ele falou e tal. Você imagina a quantidade de anúncios que ele faz por dia, ele tenta fazer disso um fato consumado, para parecer pelo menos um fato consumado, e depois ele corre atrás para ver se o acordo finalmente sai. Daniel, eu quero falar um pouquinho sobre Rússia e Ucrânia, e só me vem à mente que tivemos ao longo da última semana o dia, enfim, envolvendo ali os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, e que Zelensky mais uma vez estava com seus looks de guerra, Daniel Souza. E vou deixar aqui o recado para ele. Alô, Zelensky! Dá uma olhada na loja da Insider, a Insider Store. A Insider tem produtos maravilhosos, diversificados. Você pode dar uma mudada aí e tal. Roupas, principalmente, Daniel, quando a gente fala sobre a Tech T-shirt, que tanto eu como o Daniel estamos vestindo agora, que é o conceito 6 em 1. Ou seja, você compra uma camisa, Daniel, e você ganha 6 vantagens. 1, não precisa passar. 2, conforto térmico. 3, ultra durável. 4, não desbota. 5, anti-odor e 6, ultra macia. Ô Zelensky, dá uma mudada nesse visual aí, meu amigo. Não tá dando, né? Tá precisando aí dar uma renovada. Vai na Tech T-shirt porque é sucesso. Mais um recado aqui para o Zelensky, Daniel. O Zelensky tá aí pedindo dinheiro, pedindo ajuda e tal. Você pode economizar utilizando o cupom do Petit Jornal, o link tá lá na descrição desse episódio. Vá lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, Zelelê. Vambora. O Zelensky, aliás, tem a sua cor predileta, tá lá. A Tech T-shirt tem uma grande gama de cores
entre elas a sua predileta, e com desconto do Pet Jornal você vai conseguir condições especialíssimas, link no descritivo desse episódio. Tenho certeza que os amigos e amigas do Pet Jornal vão gostar demais dos produtos da Insider Store. Agora, Daniel, a gente teve ao longo da última semana, como eu disse, né, os festejos em torno ali dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e algumas movimentações interessantes, né, quando a gente fala sobre o cenário de guerra e uma tentativa, mais uma vez, de escantear a Europa, Daniel. A Europa, mais uma vez, rodou e acabou ficando fora da brincadeira. Isso aconteceu pelo fato de que, em meio aos festejos, a gente sabe, que a gente já falou bastante isso, que o Putin faz do dia 9 de maio uma grande data nacional, é o dia que acaba, né, aquilo que a Rússia chama de a grande guerra patriótica, né, lutada pela União Soviética e tudo. Os europeus aproveitaram para exigir do lado da Ucrânia o cessar-fogo de 30 dias que foi acordado, que foi anunciado pelo Trump. De novo, daqueles anúncios do Trump, né? Conseguiam um cessar-fogo de 30 dias, que nunca aconteceu. Agora são os europeus que estão falando, olha, tem que ter um cessar-fogo incondicional de 30 dias. E o Zelensky foi atrás. O Zelensky falou, é isso aí mesmo, tem que ter um cessar-fogo de 30 dias e tal. Donald Trump, no entanto, Daniel, acabou olhando para isso tudo e falou, agora se tiver um cessar-fogo, os vitoriosos, quem vai sair grande nessa história vão ser os europeus. Porque foi ele, Donald Trump, que anunciou, mas agora quem está pressionando pelo cessar-fogo de 30 dias são os europeus. Nesse meio do caminho, Daniel, a gente teve uma fala em rede nacional na Rússia do Putin, que aconteceu no sábado à noite, e ele disse que gostaria de ter conversas diretas com Volodymyr Zelensky. Beleza, vou negociar diretamente com Volodymyr Zelensky. Ele disse que seria uma conversa sem pré-condições, mas depois o próprio Kremlin falou, olha, é sempre pré-condições mais ou menos, a gente tem que levar em consideração a situação em campo, ou seja, aquilo que a Rússia já conquistou, a gente tem que levar em consideração as necessidades de segurança da Rússia, ou seja, essas pré-condições mais ou menos. Então, temos de um lado Zelensky sendo apoiado pelos europeus de que tem que haver um cessar-fogo incondicional de 30 dias, e do outro lado, Vladimir Putin dizendo que aceita conversar diretamente com Volodymyr Zelensky em breve, né, e de forma sem pré-condições, mas na prática com algumas pré-condições. Qual foi o movimento de Donald Trump? Donald Trump pressionou Volodymyr Zelensky a aceitar uma conversa direta com Putin. Olha que movimento curioso, Daniel. Quem falou no cessar-fogo de 30 dias primeiro foi Trump. Mas agora, como são os europeus que estão falando sobre o cessar-fogo de 30 dias, agora Trump foi para a rede social, para a Truth Social, né, a rede social dele, para dizer que, abre aspas, Putin não quer um acordo de cessar-fogo, mas sim negociar diretamente na Turquia. Então esse acordo aconteceria na Turquia. A Ucrânia deve concordar com isso, e aqui em caixa alta, imediatamente. Essa foi a mensagem na rede social de Donald Trump. Então, o que está acontecendo agora, Daniel, é que agora o Trump ele desistiu do negócio de cessar-fogo de 30 dias, que agora são os europeus que defendem, e está defendendo que Zelensky tem que aceitar imediatamente essa conversa. O mundo não deixa de surpreender a gente, né, Daniel Souza? O que Zelensky fez? Zelensky concordou. Ele foi para o X e disse, estarei esperando por Putin na Turquia na quinta-feira. Pessoalmente, interessante isso aqui, essa pausa é interessante. Estarei esperando por Putin na Turquia na quinta-feira, ponto. Pessoalmente, ponto. Ou seja, está enfatizando a questão do pessoalmente. Sou eu que vou, não é delegação, não é nada, sou eu que vou estar lá. Espero que dessa vez os russos não busquem desculpas. É tipo assim, vou estar te esperando na saída da escola. Não amarela não, não amarela não, que eu tô falando para geral que eu vou estar lá. Se você não aparecer, o bicho vai pegar. Então, Daniel, a gente não sabe se esse encontro de fato vai acontecer, a gente não sabe se o Putin vai aparecer, mas o fato é que Zelensky disse que na próxima quinta-feira, dia 15 de maio, estará esperando Putin para negociar de forma direta. Mais uma vez, Daniel, a roda rodou, e quem ficou de fora, mais uma vez, foram os europeus, que estavam pressionando pelos 30 dias, e nesse momento, Estados Unidos, Rússia e Ucrânia já não falam mais na proposta de 30 dias que partiu dos Estados Unidos e que agora está sendo defendida pela Europa. A ver, Daniel, agora o Trump está doido para esse acordo acontecer.
para esse encontro acontecer, para ele poder dizer, olha aí, tá vendo? Consegui botar todo mundo para negociar. O Zelensky está desesperado porque precisa do apoio do Trump. O Zelensky não pode prescindir do acordo do Trump, acabou de assinar um acordo lá sobre minerais, precisa de ajuda militar, ou seja, não quer desagradar o Trump. E agora a bola está na quadra do Putin para saber se ele aparece ou não, sendo que ele mesmo disse no sábado, que aceita, que quer se encontrar diretamente com o Zelensky. Vamos ver, Daniel? Fica aqui a proposta, alô, a proposta para os empreendedores aí. Pay-per-view. Queremos pay-per-view do encontro na próxima quinta-feira. Pagaremos, a gente faz a narração, a gente produz tudo. A gente só precisa de alguém que filme e legende, porque também russo é difícil de entender. Mas se puder aí, a gente agradece. Pay-per-view para esse encontro aí entre Putin e Zelensky, se ele de fato acontecer na próxima quinta-feira. Segue avançando para a próxima pauta, o chanceler alemão, novíssimo chanceler alemão, Merz, acabou indo a Bruxelas para ter reuniões ali com a Ursula von der Leyen e também com o Antônio Costa, né, respectivamente da Comissão Europeia e do Conselho Europeu. E ele, Tanguy, destacou que ele rejeita a ideia de tornar permanente a emissão de dívida conjunta pelos países da União Europeia. Esse é um ponto importante, né? Particularmente durante o período da Covid, você teve ali o levantamento de recursos através da emissão de títulos europeus. E os recursos acabavam sendo ali distribuídos para os países membros. Mas, claro, quando a gente emite um título europeu, a âncora, né, o lastro, no final do dia, acaba sendo justamente o governo alemão, que é a principal economia do bloco, assim como o governo alemão foi o lastro ali para a emissão do próprio euro. Uma coisa que também chamou muito a atenção é que ele trouxe ali uma advertência contra o excesso de endividamento, né? Destacou o risco dos estados com dívidas superiores a 100% do PIB, né, que isso pode gerar um custo crescente de refinanciamento e assim por diante. Então, olha, tomem cuidado com o excesso de endividamento. Aí ele propôs algumas alternativas, como eficiência do gasto público, simplificação regulatória para reduzir custos, economias de escala, que, claro, economias de escala fazem sentido quando você é alemão, né? Tem uma economia grande, mas, de repente, se você tem uma economia pequenininha, não dá para ter economia de escala, o seu chanceler alemão. Mas, enfim, ele coloca ali toda uma banca de alguém que toma muito cuidado com a questão fiscal, mas é importante lembrar que, num passado recente, aliás, antes dele se tornar chanceler, houve ali na Alemanha, inclusive, uma flexibilização da regra fiscal do país, dos limites de endividamento do país, para que você tivesse recursos para investir em infraestrutura, para tentar acelerar o crescimento, e também para realizar um rearmamento da Alemanha, né, seria uma lógica de prontidão, né, que as Forças Armadas alemãs precisam estar prontas para os desafios militares que se avizinham, para os desafios militares que estão no horizonte. Vamos ver, Tanguy, se o novo chanceler alemão vai conseguir desempenhar uma liderança dentro da União Europeia. Nós tivemos ali uma liderança muito clara, né, durante o período da Merkel. Depois, o novo chanceler, o Scholz, acabou não tendo ali a capacidade de liderar o bloco europeu. E agora tem ali uma expectativa para ver se o novo chanceler alemão vai conseguir ou não. Lembrando que na semana passada ele foi eleito chanceler na segunda votação. Teve ali uma primeira votação, ele não conseguiu ser eleito. Aí na segunda votação ele conseguiu ser eleito com uma coligação que tem ali como coração a CDU de centro-direita e o SPD de centro-esquerda, algo que não é tão incomum na Alemanha, você ter ali os dois grandes rivais. A CDU não trouxe para o governo alternativa para a Alemanha, a AfD, preferiu ali uma coligação com o SPD. Existe uma visão de que, olha, a centro-esquerda está mais próxima de mim, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de visão de mundo, do que a extrema-direita, o que, aliás, faz bastante sentido quando se olha para a política alemã. Ô, Daniel Souza, eu queria conversar uma coisa com você meio delicada.
Na geleia da Shakira, eu queria falar sobre presentes. Presentes para líder de Estado, para presidente e tal. O que você acha de presidente ganharem presentes? E não sei, pensando aqui, fazendo uso próprio, o que você acha, Daniel Souza? Me conta. Acho uma coisa complicada, porque ganhou presente. Pô, se você ganhou presente como presidente, o presente é do país. É do país. Não é exatamente da pessoa física. Acho entendi. Que não. Ainda mais presente de alto valor, né? Presente de alto valor se torna ainda mais complicado. Mas o que você vai falar é de alto valor? Não, né? É de alto valor. Na geleia da Shakira de hoje, vamos falar sobre presentes. Pois bem, Donald Trump disse, enfim, cogita ali aceitar um presente que já está sendo embrulhado para ele, que é um Boeing 747-8 da família real do Catar. Né, a família real do Catar, tudo indica, vai anunciar essa doação, esse presente, durante a visita de Trump ao Catar na próxima semana. Vai ser a primeira viagem internacional do segundo mandato do Trump. Tanguy, a primeira viagem do Trump vai ser para o Catar, Tanguy, para o Catar. Para quê? Para receber um presentinho, para receber um mimo, um Boeing 747-8, aeronave que custa algo em torno de 400 milhões de dólares. Poderia ser o presente mais caro já recebido pelo governo americano. E um detalhe importante, o Trump, depois da presidência, vai ficar com o avião. Vou levar lá para a fundação da Biblioteca Presidencial de Donald Trump, porque o avião é meu. O avião foi doado para mim, eu vou ficar com ele. E é isso. Há países, isso acontece em alguns lugares do mundo, onde o presidente ganha ali um mimo de alto valor e leva para casa. Mas ele pode dizer que o avião é de uso, como é que é? Personalíssimo? Personalíssimo, lógico. Personalíssimo, porque ele é uma coisa que ele usa, que é para ele vestir, ele vestiu o avião, né? E aí ele pode, de repente, né, utilizar. Então você imagina, o rapaz ganha um avião de presente e diz, vou levar para casa. O Donald Trump testa todos os limites da República dos Estados Unidos, porque o que é bom de Donald Trump é que ele não esconde. Ele não esconde. Não vou fazer aqui de forma escondida. Se me descobrirem, vou devolver. Não, eu aviso logo. Queria avisar os senhores, o pessoal lá do Catar vai me dar um avião. E é isso. E quando terminar o mandato, vou levar o avião para casa. Vou levar. E quero ver quem é que vai me impedir. Até porque vocês não sabem quando eu vou para casa. Vocês não sabem. Se encher muito meu saco, eu posso continuar com o presente. Pode ser pior. Aí você começa a entrar numa dinâmica de negociação. Olha, eu prometo ir para casa mais cedo se vocês deixarem eu levar o avião. E, aliás, o pessoal está começando a fazer as contas dos criptoativos da família Trump. Tanguy, eles estão ganhando dinheiro nesse troço aí, hein, nos criptoativos que eles inventaram. E também, rapaz, na venda de tênis, na venda de relógios. O Trump, Tanguy, conseguiu, como direi, tornar a presidência americana uma marca particular. De marketing. De marketing. E está vendendo produtos, né? Temos aqui produtos da linha Trump presidente, Trump presidente dos Estados Unidos, etc. Você pode comprar o meu tênis, você pode comprar meu criptoativo. E a gente sabe que todo dia um esperto e um otário saem de casa e invariavelmente eles se encontram. E o que acaba acontecendo é que Trump está levando isso ao esplendor, a máxima potência, e está testando ali, e está levando os Estados Unidos ao patrimonialismo. O patrimonialismo está sendo ali robustecido pelo Trump durante aí o seu mandato. Daniel, quanto é que custa o avião? Quanto é que vale o avião? 400 milhões de dólares. Porra, Daniel, eu sou teu amigo há esse tempo todo, cara. Tu me dá presente aí de R$40, cara. O cara tá ganhando presente de 400 milhões, cara. Melhore. Fica aqui o recado pro Daniel Souza. Melhore, Daniel Souza, por favor. Daniel Souza, com isso, vamos deixando aqui, levando ao fim desse episódio, sendo gravado neste domingão. Então, na segunda-feira de manhã não teremos episódio. O episódio está sendo agora nesse domingo. E deixar aqui o recado, Daniel Souza, temos aula gratuita na próxima terça-feira, dia 13 de maio. Vamos falar sobre Ruanda, aula gratuita lá no YouTube do Petit Jornal. Já aciona lá o sininho para você ser avisado, garantir que você não vai perder. E essa aula, Daniel, é uma mostra, né, do que a gente faz lá no Petit Cursos, né, que aí você pode encontrar o catálogo de aulas lá em petcursos.com.br. Não perca a aula gratuita, terça-feira, dia 13 de maio, às 19 horas, lá no YouTube do Petit Jornal.
Vem com a gente que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda dos nossos apoiadores é tão importante e por isso sempre registramos o nosso agradecimento. E fica também o convite para você que ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal. Torne-se um apoiador, torne-se uma apoiadora. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix, acaba sendo uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal, você pode ativar inclusive o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Daniel Souza, segunda-feira à noite estaremos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.